Bom, hoje eu quero falar sobre o amor de pai. Queria convidar você para abrir a Bíblia lá em Lucas 15. Lucas 15, Jesus conta 3 parábolas. E uma das parábolas é muito conhecida. Eu já falei sobre isso aí na Bíblia sua e na maioria das Bíblias tem um título lá se você vai no versículo 11, fala que é a parábola do... Abre aí, está aí um título, a parábola do filho perdido. Em cima tem mais outros 2 temas, né? Se você pegar no 1, começa assim: a parábola da ovelha perdida. Depois, a outra parábola é a parábola da moeda perdida. E aí depois a gente chega na parábola do filho perdido. Só que eu queria que você lembrasse, em Lucas 2, quando Simeão toma Jesus nos braços, ele faz uma profecia, ele fala: esse menino vai revelar os corações das pessoas, né? E aí ele fala com Maria que isso ia até entrar como uma espada no coração dela. Então Jesus, ele tinha esse propósito, e tudo que ele ensinava e falava era de revelar os corações, e também de ajudar as pessoas a conhecerem o Pai. Esse era o outro propósito de Jesus, tornar Deus conhecido. E Jesus está lá com 2 grupos. No versículo 1 de capítulo 15, só para você entender o contexto, fala assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então nós temos aí 2 grupos. Quem eram? Os publicanos, né? E lá tá, na minha Bíblia tem assim, pecadores em aspas, né? E também tinha um outro grupo. Qual era o outro grupo? Os fariseus. Então essa parábola que Jesus conta não é só para os publicanos e não é só para os fariseus, eram para os 2. E você vai ver que essa parábola vai revelar muito do coração das pessoas que estavam ouvindo. Uns estavam lá na condição de ouvintes, querendo aprender, e outros estavam criticando. E aí Jesus começa a falar dessas parábolas. Infelizmente, assim, a partir do século 7, começou a colocar... Infelizmente não, ajuda, né? Se organiza a Bíblia e começa a colocar títulos. Não foi que Jesus chegou e falou assim: agora eu vou contar para vocês a história da ovelha perdida. Ele não começa assim. Como ele começa? Ele começa de um pastor que tem ovelhas. E uma some e ele vai atrás dessa uma. Na verdade, o que Deus quer falar, o que Jesus está falando para nós, e ele vai comparar esse pastor com Deus. Então, o foco dessas parábolas nunca foi a ovelha que se perdeu, nem a moeda que se perdeu, nem o filho que se foi. Quem é o foco? É o pastor, é a mulher que perde a moeda e é o pai com seus 2 filhos. Então, se eu fosse dar um tema aqui, a primeira, no versículo 1, seria talvez, né, um pastor que vai atrás da sua ovelha. E o que Jesus estava querendo passar para as pessoas: olha, Deus, Ele é esse pastor que tem compromisso com a ovelha. Se uma se perde, Ele vai atrás. Ela não vai ficar perdida. Deus tem esse compromisso. A segunda parte, quando ele fala da moeda perdida, ela tem 10 dracmas, perde uma. Imagina você com 10 moedinhas de R$1 e uma cai. E você fica desesperado para achar essa moeda. Ela tem algum significado importante. Você vai lá, pega, arruma a casa, chama os amigos e acha a moeda. Aí você faz uma festa, você gasta as outras 9 para celebrar que você achou R$1. Faz sentido isso? Essa mulher é louca. Vai fazer festa, celebrar, vai gastar. Mas qual era a mensagem de Jesus? A importância, o valor que cada um tem. Que se um perde, ele vai atrás, ele procura até achar. E fala que há festa no céu quando esse um retorna. Então Jesus está revelando o coração das pessoas. Olha como é o Pai. Ele se importa, você tem muito valor. E lá chegamos na parábola de um pai e seus 2 filhos. Jesus, ele começa assim: havia um pai e seus 2 filhos. E como hoje é o dia dos pais, nós vamos focar aqui, acompanha lá com o versículo 11 comigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos.
O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, e então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, quando você lê essas parábolas, você vê um movimento sempre de alguém para outra pessoa. De quem é? Na primeira, do pastor para a ovelha. Não foi a ovelha que deu sorte e encontrou o pastor. É a ovelha perdida, saiu correndo e pesquisou e pediu informação, e é o primeiro relato de uma ovelha que encontra seu pastor. Aconteceu isso? Não. Na segunda parte nós vemos também a moeda. A moeda não foi atrás da dona da moeda. A dona da moeda vai atrás. E agora nós temos aqui a história de um pai com seus dois filhos. E qual é o movimento novamente? O pai vai atrás. O primeiro filho, nós vamos concentrar aqui, era um filho que, mesmo estando com o pai, sentia um vazio enorme. Ele não estava satisfeito. Ele queria muito o quê? Eu quero os seus bens, me dá agora. E ele não esperava, ele não tinha nem, ele estava tão desejoso de suprir as necessidades dele, que ele falou: olha, eu não aguento nem esperar que você morra, eu quero agora. Imagina para um pai escutar isso. Imagina para um pai saber que o filho não vê a hora dele morrer para colocar as mãos nos bens desse filho. O que o pai faz? O pai dá uma bronca: você é um ingrato, você vai ver, eu vou deserdar. O que ele faz? O que o pai faz aqui? Ele dá. Eu já expliquei, uma vez eu preguei sobre o pai pródigo, acho que no canal da igreja tem essa pregação. Vender os bens e dar a alguém era algo muito sério, era da terra, e eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas você pode. Então era muito sério isso. E ele fala: pai, me dá a minha parte, que eu quero viver longe de você.
A única coisa que me interessa é o que você pode me dar. E ele vai, e ele vive aquela vida louca, faz o que quer com o dinheiro. E qual é o sentimento dele? Vazio. Ele não consegue, ele vai, vive aquela vida maluca, passa o dinheiro acaba, os amigos vão embora, e ele começa a passar fome. Imagina ele ter inveja da comida dos porcos. Eu olho para um porco, eu quero comer o porco, eu não quero comer a comida do porco. Não é assim? Fala, que toicinho vai dar isso aqui. Ah, que torresmo. Você acha que eu olho para aquele que ele come e falo, nossa, mas imagina esse jovem ao nível que ele chegou. E eu lembro que muitas vezes a gente fala essas escrituras e fala, olha, o jovem, porque há um momento da escritura que o jovem fala, ele cai em si. Quando ele cai em si, o que ele pensa? Ele pensa em quem? Em quem ele pensa? Lê aí. Em quem? Pensa na comida do pai, nos empregados. Ele não pensa no pai coisa nenhuma. Ele fala, eu estou passando fome aqui. Lá os empregados do meu pai estão se dando bem. Ainda não era o pai que estava chamando. Não era o apelo ao amor, meu pai me ama, agora eu percebo isso. Rapaz, eu estou com fome, na casa do meu pai tem comida. E ele arma uma estratégia, e claro, teve o quebrantamento, e ele volta. E quando ele está a caminho, ele vai lá para preencher, cair em si. E eu queria falar uma coisa para você antes de eu entrar na atitude do pai. Tem um escritor russo do século XIX, chamado Dostoiévski, acho que esse é o nome. Ele tem uns livrinhos muito interessantes, procura lá na internet, você vai achar. E ele falou uma frase que é assim, eu acho que vai definir muitas coisas para você. Ele fala que o vazio do homem é do tamanho de Deus. Ou seja, todo ser humano tem um vazio que só é completo com Deus. Ele é o único que encaixa ali. Você pode tentar vir com dinheiro, sexo, drogas, o que você quiser. Você vai talvez amenizar algumas coisas, mas nunca vai encher. Porque o vazio que você tem, que nós tínhamos, só Deus pode completar. Então o vazio do homem é do tamanho de Deus. Isso faz tanto sentido para mim. Tanto sentido. E é o que Jesus está revelando, olha, publicanos e pecadores, toda essa vida maluca que você tem, nunca vai ser preenchida sem Deus. Nunca. E depois a gente vai para o outro. Então, chega lá o filho, retorna a casa, e ele bate na campainha, né? Claro que não tinha campainha, mas ele bate na porta, se ajoelha, e o pai chega lá, Quando o pai vê o filho, quem faz o movimento de ir até o filho? Pai. Ontem a gente estava em casa, saímos daqui, tivemos a nossa reunião, foi ótima. Aí dei carona para a Marília, o Nicolas, deixei o Nicolas e o Guilherme lá no Padre Eustáquio. Falei, vamos para casa que eu deixo a Marília. Aí chegamos eu e Denise em casa, Nicolas e Guilherme não estavam. Beleza, tranquilo, né? Deve ter parado na padaria, comprado sorvete, né? Chocolate, que sabe que lá em casa essas coisas são cortadas porque não faz bem para a saúde, né? Então vamos aproveitar, né? Aí, rapaz, nada de Nicolas e nada de Guilherme. O que você faz, pai, quando você não tem notícia do seu filho? Vou ligar no celular do sujeito. Ligo no celular dele, está em casa. Mas graças a Deus o Guilherme está do lado dele. Ligo para o celular do Guilherme, não atende. Mando mensagem, não atende. Aí começa a subir a raiva, com preocupação. Nós tivemos já um evento passado, né, que eles foram assaltados. Mas, meu Deus, está acontecendo de novo. Foi sequestrado. E aí, medo, a gente fica preocupado. Aí a Denise, Marcos, vai atrás, vai na padaria, veja, já está mais de uma hora. A hora que eu estou no carro, aparece o Nicolas e o Guilherme, lá todo sorridente. Falou, onde vocês estavam? A gente parou para tomar um café, tinha um tempo discipulado, tava a gente morrendo, eles se divertindo. Quando eu vi o Nicolas, o que você acha? Eu senti um alívio enorme, graças a Deus.
E logo depois do que veio? A bronca. Rapaz, você não tem consideração pelo seu pai. Sobrou até para o Guilherme. Guilherme, você olha o seu celular, rapaz. Para que você tem celular? Gasta uma fortuna no celular para não atender, para não responder. Para que serve? Então eu, numa situação diferente, claro, se tinha ali, vai agradecer a Deus e tal, mas a gente fala, a gente dá bronca, esse pai poderia cruzar o braço e falar: aprendeu? Aprendeu? Agora eu vou te dar um castigo, você vai ficar aqui trabalhando, e aí eu vou pensar se eu te aceito como filho. Seria justo. O filho mais velho talvez falaria: bem feito, nó cego, você merece. Mas o que a gente vê? O pai vai até o filho, e para ele correr, isso tem todo um significado que eu não vou discorrer agora, já falei isso antes. Ele corre até o filho, e o filho vai falar, ele já abraça, e olha, ele não deveria estar com nenhum cheirinho bom, ele vinha de uma situação horrível. E o pai abraça e fala: dá um banho nesse menino, dá a melhor roupa, vamos fazer aquele churrascão. Então eu quero falar para você que Deus é esse tipo de pai, que tem um amor que supera os seus pecados. E muitas vezes nós não vamos para Deus porque nós temos medo. Nós seguramos aqui, estamos sofrendo, passando misérias, mas não vou para Deus. Talvez por orgulho, talvez por querer provar. Não, eu sei o caminho das pedras. Eu sei o que é ser feliz. Eu vou fazer, e você vai. E vai chegar um dia que você vai ver: caramba, estou comendo comida de porco aqui. E meu pai me ama. E você vai tentar encher esse vazio, e você não vai conseguir. Por quê? O seu vazio é do tamanho de Deus. Não existe outra coisa que vá substituir. Talvez você precisa mudar, talvez a sua visão sobre Deus é igual a do filho mais velho, e aqui eu entro no segundo filho. Ele olhava o pai como aquele, se você observar, ele queria a mesma coisa que o mais novo, não é? Ele falou: eu vou obedecer, eu vou seguir todas as regras, porque eu quero pôr a mão na herança, eu quero merecer. Esse era o caminho. E é interessante que quando o filho mais novo volta, o mais velho fica revoltado. Ele não fica falando, ele escuta que tem uma festa e ele não fala assim: uhul, vamos lá, meu irmão voltou. Sabe o que ele fala? O que está acontecendo? E aí quando ele recebe a notícia que o pai acolheu o irmão, isso gerou nele um ódio. Como é que é? E tinha uma implicação também, eu já expliquei isso, que quando o pai aceita o filho, o que saiu e gastou o dinheiro, ele também volta a ter direito à herança. Mexeu com quem? Com o bolso do irmão mais velho. E ele fala: não é justo. E aí ele vai tirar satisfação com quem? Com o pai. Na verdade, ele não vai. Quem vem de novo? O pai. Está observando o movimento? O pai vai. O pai observa: o mais velho não está aqui, foi até o filho e insistiu para ele entrar. E aí o filho faz uma reclamação. Qual foi a reclamação que o filho fez? Hein, irmãos? Qual foi a reclamação que o filho mais velho fez? Ô pai, você nunca fez um churrasco para mim? Vem esse seu filho aí, ó, nem era meu irmão, é seu filho, e você faz isso. Ele não merece, eu mereço. Qual é a resposta do pai? Para meu filho, tudo que é meu é seu, você podia ter pegado a qualquer hora lá e fazer o seu churrasco, é teu, você não está entendendo quem eu sou. E eu fico surpreso, irmãos, isso também faz muito sentido para mim e revela muitas coisas do meu coração e causa temor, porque muitas vezes você se relaciona com Deus que você não conhece. Um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus bondoso, e que talvez você está tentando fazer coisas para merecer, sendo que já é seu.
Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, porque senão Deus não vai me aceitar. Eu vou perder a salvação se eu não fizer isso, não fizer aquilo. E muitos de nós evitamos a Deus até um certo tempo na nossa vida, porque a gente acha, se eu for para Deus, eu tenho que deixar de fazer isso, aquilo outro. Muitos somos como um cão com uma focinheira. Você já viu o cão? Pega um pitbull, põe a focinheira. Por que põe a focinheira? Para ele não morder. Agora tira a focinheira. E parece que Deus é essa focinheira na sua vida. Você está afim de morder, você está afim de fazer, você está afim de quebrar o pau mesmo, mas você tem medo. E alguns de nós se relacionam com esse pai no temor. Eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo de perder, então eu vou tentar não perder. E o relacionamento que Jesus está falando, e aí que eu falo que Jesus estava revelando dos publicanos e revelando também dos fariseus, não é esse relacionamento. Você não conhece o Pai, você não conhece esse Deus que vai atrás, que faz, e que você é obediente por entender quem é Deus, por amor. Sabe, irmãos, meu pai faleceu aos 55 anos. Então eu não tive, aquela época nós éramos criados, meu pai, ele não sabia, ele recebeu uma criação que era era mais no medo do que no relacionamento e no temor. Era no medo, aprontou, levou. E eu sou grato, meu pai me ensinou tantos valores. Meu pai, assim, esses dias eu estava orando, agradecendo ao Pai que Deus me deu. O pouco tempo que nós andamos juntos, fez muita diferença na minha vida. Mas depois que você só percebe isso depois que você se torna um pai, né? Quando você se torna pai, faz muito sentido as coisas que seu pai fazia. Puxa, isso aqui que meu pai ensinou. Só que não dá mais para aproveitar meu pai. Meu pai se foi. Não dá mais, eu não aproveitei, eu não tinha entendimento, faltou conhecimento. Irmãos, Deus é aquele pai que você pode aproveitar. Sabe, amigo, você tem vindo, tem conhecido sobre Deus. Se você não aproveita esse pai, você vai ter esse sentimento amargo. Não aproveitei. E você que está na igreja, se o seu olhar com Deus é de medo, eu estou me relacionando com Deus, eu estou na igreja porque eu tenho medo do inferno, está errada a sua visão sobre o Pai. Deus é justo, é claro. Existe inferno, é claro. Mas Deus é o Pai, aquele que vai, aquele que restaura, aquele que ensina. Enviou Jesus para ser o quê? O reconciliador. E lembra da mensagem, quando eu falei a mensagem que nós carregamos? Quando eu entendo quem é o Pai, eu vou tratar o meu irmão com misericórdia, com compaixão. Nós falamos domingo passado sobre a igreja, a noiva, a maneira como Jesus vê a igreja. E agora eu estou mostrando para você a maneira como Deus vê a igreja. Deus é o nosso Pai. Quando pediram aos discípulos, ensina-nos a orar, o que ele falou? Pai nosso, é nosso Pai. Sabe, eu quero perguntar para você, como que você se relaciona com Deus hoje? Ele é seu Pai? Você tem medo de Deus? Como você trata os outros quando você vê pecado? Você tem compaixão? Ou você é aquele que fala, esse aí merece? Sabe, e você está hoje aqui, entendendo que Deus é esse Pai perdoador, restaurador, desfrutando de estar com Deus, ou seguir a Deus é um peso, que você só não deixa de fazer, porque você tem medo do inferno. Imagina um relacionamento assim, que terrível. Para a gente terminar aqui, em João 17, eu falei que eu vou terminar cedo, porque eu sei que tem muitos pais aqui, eu sei que o carvão ainda tem que colocar lá na churrasqueira, a gente vai ter um batismo ainda. Mas tomara que você gaste mais tempo, sabe, que de alguma maneira você conheça a Deus, porque se você não está indo até Ele, se você não entende, e Ele está indo até você, e você está fugindo, está correndo, é porque você não entendeu que Deus é Pai. É porque o seu coração, o entendimento está muito longe disso.
João 17, versículo 20 a 21, foi uma oração que Jesus fez antes de ir à cruz. Ele faz a seguinte oração: minha oração, João 17, 20 a 21. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O propósito de Jesus, quando ele estava nessa parábola, falando, ensinando, ele fala: Deus, que eles creiam, e que pessoas creiam por meio dele. Só que para isso acontecer, nós temos que estar no Pai. Esses dois filhos não estavam no Pai, estavam interessados nas riquezas, eles queriam um cristianismo sem Cristo. Às vezes nós queremos um cristianismo sem Cristo, sem Deus. E não, o que Jesus falou: olha, eu oro, Pai, para que eles estejam em Ti. Irmãos, nós precisamos anunciar um Deus, tem um vidro aberto de um Gol Prata. Depois você vê, acabando você vai lá ver. Mas o mundo não precisa de ameaças. Já tem ameaça demais, não é? Bomba aqui, é um contra o outro. O mundo precisa que você anuncie um Deus que vive em você. O mundo precisa conhecer o quê? O amor do Pai. Eu queria te encorajar você a avaliar como é o meu relacionamento com o Pai. Talvez alguns de nós tivemos pais abusivos, pais que abandonaram, pais que deixaram a batata quente com a mãe. E talvez você pegue esse relacionamento e jogue lá para Deus. Deus também deve ser assim. Isso te afasta de Deus. E Jesus está vindo aqui nessa parábola falar: olha, o que você aprendeu, as referências de um pai no mundo, não são as referências que Deus é. Deus é Pai. Eu queria te encorajar, quando você estudar a Bíblia, você que é membro dessa igreja, fala de quem é Deus. Sabe, eu já estudei a Bíblia quase como colocando uma pistola na cabeça da pessoa: você vai para o inferno se você não mudar. E graças a Deus que é Pai, algumas, não, é verdade, mas depois conheceram esse Deus e permanecem. Eu não conheço ninguém que vai até que fala: olha, eu estou aqui feliz da vida porque eu tenho medo do inferno. Não. Eu quero te encorajar a você conhecer mais Deus. Leia mais sua Bíblia, observa. Olha o que Jesus fala do Pai. E compartilhe esse Pai que é restaurador, que é justo, que é bom e que vai atrás. Sabe, se sairmos daqui com esse desejo, eu tenho certeza que a sua maneira de compartilhar sobre Deus vai ser diferente. E você que tem medo de Deus, você está enganado. Eu quero te falar hoje, você está enganado. Você está completamente enganado. O vazio que você sente não vai ser suprido por esse mundo. O vazio que você sente é do tamanho de Deus. Vamos orar. Deus, que especial poder compartilhar dessa escritura que Jesus falou, dos ensinamentos do seu Filho, e pensar como o Senhor faz esse movimento de ir atrás do pecador, de ir atrás do perdido. Pai, quando eu escuto as histórias de conversão, eu fico tão encorajado. Quando eu lembro da minha, meu coração se enche de gratidão, de saber que o Senhor foi atrás de mim. Eu que vivia no pecado, que estava morto espiritualmente. Pai, às vezes que eu pensava no Senhor, é como esse jovem que sentia fome e pensava na comida, mas não inteiramente no Senhor. Mesmo assim, o Senhor teve misericórdia da minha vida, da vida dos meus irmãos, e tem tido de muitas pessoas. Pai, dá-nos o coração de Jesus. Pai, nos ajuda a estarmos conectados com o Senhor. Eu oro especialmente pelos pais, Pai, que eles também façam esse movimento de passar a fé, de se equipar, de cuidar dos filhos, de poder dar aquilo que eles precisam. Pai, que cada pai aqui cresça em amor ao seu filho, à sua filha. Pai, que também
possamos ser humildes para reconhecer que o Senhor é um Deus bom. Eu oro por aqueles que têm medo de se relacionar com o Senhor, Pai, que tem uma visão totalmente deturpada, talvez pelos maus exemplos. Pai, que eles acordem para o que o Senhor está falando hoje, para que entreguem seus corações, Deus, para que possam vir comer do banquete que é estar na Tua presença. Louvado seja o Senhor por tanta graça e misericórdia. Obrigado porque o Senhor é o Pai perfeito, ainda que talvez alguns não tiveram pais, ou pais difíceis, que também são seres humanos e erram. Eu oro para que haja perdão nesse dia, eu oro para que haja reconciliação, e principalmente para que nossos olhos sejam voltados ao Senhor. Louvado seja o Senhor, meu Deus querido, e em nome de Jesus, o nosso noivo, Pai, aquele que vai casar com a igreja, é em nome dele que nós oramos, amém. Obrigado, irmãos. Queria chamar o Carlos e os meninos aqui, Miqueias, pode vir aqui, e agora nós vamos ter o batismo. Obrigado. E paz.